Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a história de Moisés. Um pouquinho, porque a história é um pouquinho longa, né? Ela é bem longa, então não dá para falar a história toda, mas nós vamos resumir um pouquinho e entender um pouquinho quem foi Moisés. Mas antes, como de costume, vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigado pela sua imensa graça sobre nós. Muito obrigado pelo seu amor infinito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos entender um pouquinho quem foi Moisés. Quem foi este homem de fé? Quem foi este libertador que libertou todas as pessoas que eram escravas no Egito? Vamos ler um pouquinho a história dele? A história dele está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Começa aqui falando sobre o nascimento. E aí, nós vamos ler um pouquinho aqui sobre quando ele nasceu, né? Vamos aqui no capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, no título, né, do capítulo 2 diz assim: o nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei-o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, nós vemos aqui um trechinho de quando Moisés foi colocado no cesto. Mas por que Moisés foi colocado no cesto? Vocês sabem por que a mamãe de Moisés pegou ele e colocou ele no cesto? Moisés, ele tinha uma promessa de que iria vir um libertador para libertar os escravos do Egito. E aí os sábios do faraó já tinham falado isso para ele: olha, vai vir um libertador, e é um menino. Quando o faraó ficou sabendo disso, mandou matar todos os bebês que nascessem naquele tempo. E aí a mamãe de Moisés ficou com dó dele, como vocês viram aqui no texto. Moisés era um bebê muito lindo, muito formoso, e a mamãe ficou com muita dó de dar ele para o faraó matá-lo. Ela pegou um cesto feito com cipós, né, e ela colocou nesse cesto de junco, né, ela pegou
cobriu com betume, né, para não entrar água, fechou bem fechadinho, forrou com lençóis, com panos e colocou ele no rio e falou para a irmãzinha dele: olha, você vai vigiando o cesto e vê onde que vai parar. A irmã dele foi vigiando. Quando chegou perto do palácio, o cesto foi encontrado pela princesa. A princesa pegou o menino e disse assim: menino é hebreu, e agora? Eu quero criá-lo, mas eu não tenho leite. A menina, irmã do Moisés, se aproximou e falou: eu conheço uma hebreia que pode criá-lo. E ela foi correndo chamar a sua mãe. A mãe de Moisés conseguiu criar ele, até ele já ser bem grandinho. Ela criou ele orando, ela criou ele lendo a Bíblia para ele, ela criou ele contando de quanto Deus era bom, falando para Moisés o quanto Deus era bom e que Deus havia criado todos eles. E Moisés criou-se tendo os ensinamentos de servir a Cristo por sua mãe. Sua mãe o ensinou, né? E aí nós vemos que Moisés foi encontrado pela princesa. E aí a princesa depois quis o menino de volta, né? Vamos ler um pouquinho aqui no capítulo 3, no versículo 1. Aqui Moisés já era adulto, e aí Deus falou com Moisés. Aqui, ó, no título do capítulo 3, fala assim: Deus fala com Moisés, do meio do sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés, né? Seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Deus disse consigo mesmo: irei para lá e virei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Então, aqui a história continua. Vocês podem continuar lendo aí Êxodo capítulo 3, que vai relatar a história de como Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo lá do Egito. E aí nós vemos que Moisés, ele era uma pessoa que estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, as ovelhas do seu sogro, né, de Jetro. E aí Moisés foi chamado por Deus. Tinha, né, uma chama que estava ardente, uma chama ardente, mas que não queimava o mato, né, vamos dizer assim, não queimava o mato. E aí Moisés achou interessante: como assim? E começou a olhar: como que esse fogo não está queimando esse mato?
E aí Deus falou: Moisés, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, né? E aí ele começou a falar, e aí Moisés se cobriu seu rosto, porque ele percebeu que ali ele estava diante de Deus. Moisés então começou a ouvir as instruções de Deus. Deus encaminhou Moisés para o Egito para libertar o seu povo da escravidão. Chegando lá no Egito, não foi fácil. O faraó não queria libertar o povo. Imagine você ter centenas de pessoas que trabalham para você de graça. Você iria querer libertar? Não, né? E aí, quando chegou lá, Moisés começou a falar com o faraó. E aí vem aquelas 10 pragas, né? Que nós conhecemos. As pragas do Egito. As rãs, os gafanhotos, os piolhos. O dia que virou noite, né? Ficou escuro, a água que virou sangue, né? As pragas vieram por causa da desobediência do faraó. Deus, ao fim, conseguiu libertar o seu povo das garras do faraó, da escravidão. Mas não foi fácil. O faraó perseguiu eles até um rio, né? Um mar, onde Moisés tocou o seu cajado nesta água, a água se abriu e o povo de Deus passou por entre a água. O faraó entrou juntamente com os seus servos, né, com as pessoas nas carruagens, e as pessoas os cavalos, todos morreram afogados ali naquela água. O que eu quero trazer dessa história para vocês? Quem era Moisés? Ele era um bebê hebreu. O que ele tem para nos dar de lição? Moisés, ele poderia ser morto pelo faraó, né? Por causa do faraó ter sido alertado de que iria vir o libertador. Porém, quando Deus tem um propósito para a vida de alguém, Deus não falha. Se o médico fala para você, você vai morrer daqui a 6 meses. Você está com um câncer e você vai morrer daqui a 6 meses. Se Deus falar, você não vai morrer, eu tenho um propósito na sua vida, você não vai morrer. Porque Deus é o médico dos médicos. Deus é maior do que todas as coisas, do que todos os males, do que todas as doenças. Vocês lembram da historinha de Lázaro? Que Lázaro ressuscitou ao 4º dia. Ele já estava morto, já estava fedendo, já estava com 4 dias que ele estava morto. E Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Lázaro não saiu com feridas, Lázaro não saiu podre, fedendo mais. Ele saiu intacto, assim, com pele, como a gente. Então, quando Deus tem um propósito na vida de cada um de nós vamos cumprir. Não importa o que cada pessoa fale para você, não importa as dificuldades que você vai ter que enfrentar no decorrer para chegar até o ponto onde Deus quer que você chegue. Vocês lembram da historinha de José que eu contei? José foi vendido como escravo, José foi preso quando chegou lá, porque a mulher de Potifar deu em cima dele e ele não quis. Aconteceram muitas coisas com José, mas no final o propósito de Deus se cumpriu. Ele se tornou governador do Egito. E assim também se cumpriu na vida de Moisés. Moisés, ele teria que ser o libertador das pessoas que estavam sendo escravas no Egito. E Deus cumpriu esse propósito. Deus deixou Moisés ir lá para o deserto, casar, construir sua família. Depois ele chamou Moisés de volta e ele fez com que Moisés conseguisse libertar as pessoas da escravidão. Será que você também tem essa fé que Moisés teve? De enfrentar um gigante como o Faraó, um gigante que eu digo de poder. Será que você tem essa coragem de enfrentar uma pessoa superior a você, enfrentar para tirar alguma pessoa da escravidão? Será que Deus
tem um propósito na sua vida e você está rejeitando este propósito? Preste atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. Às vezes Deus lhe dá sinais do que Ele quer que você faça e você está com os olhos fechados para não ver o que Deus quer fazer com você. Vamos ficar atentos para os sinais de que Jesus quer um lindo propósito na nossa vida. Deus quer nos dar um lindo propósito, um lindo presente. Quando Jesus voltar para nos buscar, Ele quer nos ver. Ele quer, quando Ele vier nas nuvens do céu, Ele quer ver eu e você lá pronto para o receber. Então, vamos ter fé e vamos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Talvez não seja no tempo que você queira. Mas eu queria um emprego para amanhã. Não é para amanhã, é quando Deus permitir. É no tempo de Deus. Mas eu queria que minha mãe, minha avó, meu tio, alguém que está doente ficasse curado hoje. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. O tempo de Deus é lindo. No tempo de Deus as coisas acontecem maravilhosamente. No tempo de Deus tudo dá certo. Quando nós tentamos atropelar o tempo de Deus, nada dá certo. Vamos cumprir o propósito de Deus em nossa vida, que você possa ter esse pensamento de cumprir o propósito de Deus em sua vida, que você possa estar orando para que Deus cumpra-se em mim, Senhor, a sua vontade. Essa tem que ser nossa oração. Cumpra-se em mim, Senhor, a sua vontade. Que você possa orar assim, que Deus cumpra em você o propósito que Ele tem para a sua vida. Que Deus cumpra em sua vida todos os melhores propósitos que Ele tem para você. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã.